Seja muito bem-vindo ao canal Ana Clara #Educa e na aula de hoje nós iremos aprender sobre aposto, o que ele é, como ele aparece nas frases e também observaremos, ao final da explicação, um exemplo prático. Aposto é a palavra ou expressão, um conjunto de palavras, que explica ou esclarece um termo, geralmente anterior a ele. Logo, em uma oração, o nosso aposto na língua portuguesa será uma expressão ou, muito dificilmente, uma palavra, geralmente será sempre representado por um conjunto de palavras, uma expressão, e esta expressão, ou também palavra na nossa frase, estará explicando, retomando a um termo anterior, ou seja, que vem antes dele. Uma observação muito importante é que esse aposto, expressão na frase, na língua escrita, ou seja, quando escrevemos a nossa frase, é comum que venha entre vírgulas ou também entre travessões, pois, em relação ao seu termo referente a qual ele se refere, que vem anteriormente a ele, e também o que vem depois, ele terá que ter duas pausas, ou seja, duas vírgulas ou também travessões. E observemos a nossa frase. Jorge Amado, escritor baiano, tem livros traduzidos para vários idiomas. Primeiro, temos que identificar qual é o nosso sujeito da frase, que neste caso é o nome próprio, substantivo, Jorge Amado. Se nos atentarmos a esta oração, percebemos que uma expressão que está entre duas vírgulas refere-se a esse sujeito, a expressão escritor baiano. E também, se analisarmos melhor esta expressão, ela esclarece, retoma e também explica um termo anterior, que vem anteriormente a ele, Jorge Amado. Por isso, dizemos que nesta oração, escritor baiano é o aposto do sujeito da oração, Jorge Amado, pois está retomando ao nosso sujeito e está explicando algo, dizendo mais sobre esta palavra, que neste caso é um nome próprio. Logo, como nós aprendemos e observamos o que é o aposto, que, relembrando, é uma palavra ou expressão que explica ou esclarece um termo que vem antes dele, ele retoma a um termo referente, fizemos a nossa observação que na língua escrita ele estará entre vírgulas ou travessões e observamos um tipo de aposto na nossa frase do exemplo prático, iremos resolver a nossa atividade prática. Vem comigo! Sublinhe os apostos nas frases a seguir. Letra A. Os bilhetes, papeizinhos e requetos iam e vinham pela sala. Primeiro, temos que observar qual é o sujeito desta oração, os bilhetes. E, se nós analisarmos atentamente esta frase, podemos perceber que após o nosso sujeito temos uma vírgula, uma expressão, papeizinhos e requetos, e após esta expressão, outra vírgula. Por isso, dizemos que nesta frase, papeizinhos e requetos é o aposto de os bilhetes, sujeito da frase, pois ele está esclarecendo, explicando o que são os bilhetes. Portanto, na nossa letra A, temos como aposto a expressão papeizinhos e requietos. Letra B. As caravelas, frágeis embarcações, atravessam os mares. Novamente, temos o nosso sujeito, as caravelas, após ele uma vírgula e uma expressão, frágeis embarcações, e temos outra vírgula. Novamente, temos o nosso aposto, frágeis embarcações, entre vírgulas e referindo-se ao nosso sujeito da oração, as caravelas. Logo, na nossa frase da letra B, o aposto é a expressão frágeis embarcações, que tem como termo referente, ele refere-se ao sujeito
às caravelas. Letra C. Pedro Álvares Cabral, comandante da esquadra, chegou ao litoral do Brasil. Temos o sujeito, Pedro Álvares Cabral, e após ele uma vírgula e uma expressão. Comandante da esquadra, e novamente aparece a vírgula nesta oração. Temos aqui o nosso aposto, comandante da esquadra. E por que nós chamamos ele de aposto da oração? Pois ele está explicando, esclarecendo para nós quem é Pedro Álvares Cabral. Neste caso, comandante da esquadra. Ele explica o termo anterior a ele, que é o sujeito da oração. Então, na nossa oração na letra C, temos como aposto da frase a expressão comandante da esquadra, que, relembrando, refere-se ao sujeito Pedro Álvares Cabral. E, por fim, a nossa oração da letra D. A natureza, fonte de saúde, infelizmente está sendo poluída. Novamente, temos o sujeito da frase, a natureza, logo após ele uma vírgula, uma expressão, fonte de saúde, que será o nosso aposto, e depois, novamente, aparece a vírgula para nós na nossa frase. Logo, dizemos que fonte de saúde é o aposto do sujeito à natureza. E, portanto, a natureza será o nosso termo referente, ou seja, o aposto explica ou esclarece este termo da oração, que antecede a ele. Portanto, na nossa frase da letra D, temos como aposto a expressão fonte de saúde, a qual refere-se ao sujeito à natureza. Agora, antes de terminarmos a nossa aula de hoje, dia 23 de março de 2026, gostaria de dizer que hoje completo 13 anos de vida. Quero agradecer a todos que me apoiaram, colaboraram e participaram desta nossa trajetória com o canal Ana Clara #Educa. Muito obrigada a todos vocês que me apoiaram nesse projeto tão especial da minha vida, que é o canal, que eu sempre sonhei em ter. Você que já é inscrito ou acompanha os vídeos aqui do canal, já sabe. Se você gostou e aprendeu, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal caso ainda não esteja inscrito e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Um beijo e um abraço e até as próximas aulas.